Boa tarde, senhores e senhoras. Nós marcamos mais uma edição da reunião do GGI, ampliada para tratar de um assunto bem delicado que o mundo inteiro está vivendo e convivendo nesse exato momento. E nós queremos agradecer vocês que já estão aqui e queremos imensamente dizer para vocês que esta é a recomendação que nós queremos repassar para vocês fazendo. Nós não podemos e não queremos e não devemos, em hipótese nenhuma, promover aglomeração, em qualquer circunstância. Então, seríamos dizer uma coisa e fazer o contrário se nós estivéssemos chamando qualquer tipo de reunião para fazermos aglomeração. Então, os senhores e senhoras que vão chegando, podem pegar a cadeira e colocar aqui mais no centro ou colocar mais atrás, porque o som do microfone dá para atingir a todos bem. Estão ouvindo bem aí atrás? Pois bem, então, nós queremos iniciar agradecendo a presença de cada um e de cada uma de vocês. Nós queremos informá-los que o momento não é de pânico, o momento não é de desespero, o momento não é também da gente correr para o desastre. Nós temos que correr para nos prevenir do desastre. E, portanto, é informar a sociedade toda a situação que está acontecendo. Não tem nenhuma orientação melhor do que essa. E nós estamos contando hoje aqui nesta reunião, além dos habituais membros do Gabinete de Gestão Integrada, se não me falha a memória, faltando várias entidades aqui, nós estamos aqui, sem dúvida nenhuma, com representação de algumas igrejas. Quem representa igrejas aqui, levanta o braço aí para eu ver. Aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 pessoas representando igrejas católicas e evangélicas. Então, nós queremos dar algumas informações sobre aquilo que nós chamamos de protocolo. Aqui na mesa nós temos o Maurimar, que é o diretor do Departamento de Vigilância em Saúde no município de Itacoatiara, portanto, a entidade responsável nacionalmente pelos encaminhamentos, pelas tomadas, de decisão, por detectar, por atestar, junto com os órgãos colegiado competente. Nós temos a secretária de saúde, a enfermeira Kate, e nós temos o nosso diretor clínico do hospital, o doutor Marlon. Nós queremos informar para vocês que na terça-feira passada, nós lançamos com vigência a partir de quarta-feira, os encaminhamentos, todos os encaminhamentos que a prefeitura estava tomando, obedecendo um protocolo mundial, mas em especial o protocolo nacional seguido pelo governador do estado do Amazonas, de suspender parte significativa das ações de eventos, de trabalho, de serviço, por 15 dias. E nós temos clareza de que é uma medida de muita prudência quando nós falamos em suspensão por apenas 15 dias, porque nós queremos chamar a população, nós queremos convocar a população para entrar para o clima de preparação, para um clima de conscientização e de muita prudência, mas certamente, não só nacionalmente, nem estadualmente, como todos os municípios, terão a obrigação de, aproximando-se do término dos 15 dias da vigência, tomarmos a decisão e provavelmente não será de cessar, será mesmo de prorrogação. Nós tínhamos a felicidade
de até o meio-dia de hoje não termos nenhum caso suspeito no município de Itacoatiara, muito embora alguns fake news que ao invés do cidadão se prestar, cidadão ou cidadã, né, se prestar a ajudar no combate à pandemia, ainda tenta tumultuar para que as pessoas, ao invés de se cuidarem, enlouqueçam. Mas graças a Deus, até ainda agora, meio-dia, nós não tínhamos nenhum caso suspeito. Após ao meio-dia, a partir de 1h da tarde, ficamos sabendo que uma jovem de pouco mais de, com 26 anos de idade, no ano passado viajou para Portugal, ficando para lá, chegando no Brasil a 29 de fevereiro, ou seja, o último dia do mês de fevereiro deste ano. E ela já chegou com alguns sintomas, ficou segurando, tentando saber se era uma gripe, se era alguma coisa controlável, que não fosse o coronavírus, e até que prove, ao contrário, não podemos ainda afirmar que seja, mas ela apresenta sinais aproximadamente. Esta pessoa do Rio Urubu, veio para o hospital José Mendes, lá a equipe preparada a recebeu, ela está num quarto isolada sozinha, só quem chega perto dela é a equipe devidamente equipada com os devidos EPIs, lá dentro do hospital. Se você tiver um parente lá dentro, peça para não fazer nenhum pane, porque agora mesmo eu saí de casa, um parente de alguma pessoa que estava lá em casa nesse horário, estava enlouquecida pedindo para nós tirar essa pessoa de lá de dentro do hospital e mandar para Manaus o mais urgente possível. O protocolo não recomenda este encaminhamento. Recomenda, portanto, tudo o que nós estamos fazendo com muita responsabilidade. E como esta moça ficou do dia 29, provavelmente até ontem ou hoje de manhã, dentro da casa dela, convivendo com os familiares dentro do Rio Urubu, a equipe de epidemiologia com a Censa já se deslocaram para o Rio Urubu para ir conversar com todos os familiares, para saber se eles estão sentindo alguns sintomas, se apresentam alguns sinais de que possam ter sido contaminados pela sua parenta lá, pelo membro da sua família, e caso já exista alguns sinais em alguma outra pessoa, ainda hoje pela tarde estaremos dando as informações necessárias e convidando muito mais ainda a população para os dados, os encaminhamentos que se fazem necessários. Gostaria de passar a palavra aqui para o Maurimar para falar sobre dados aqui no Brasil, no estado do Amazonas, e todos os trabalhos que nós estamos fazendo, e depois a palavra fica facultada para o diretor clínico ou para a secretária de saúde. E nós queremos, durante esse nosso bate-papo aqui, que ele tenha um cunho informativo, ele tem um cunho conscientizativo, mas também tem um cunho de preparação. Todos vocês podem pedir a palavra e sugerir. Eu acho que a gente deveria fazer assim, acho que a gente poderia tomar o seguinte encaminhamento. Marinha do Brasil chegando, é uma parceira no trabalho nosso aqui em Itacoatiara, juntamente com a Censa e o Departamento de Vigilância. Tem cadeiras a 1,5 m, 2 metros aí de distância, capitão. Pode pegar uma delas aí e se abancar, por gentileza. E nós queremos, por gentileza, se o senhor ainda não assinou, assine o livro de presença lá. E nós queremos, portanto, que esta reunião nos ajudem a produzir, Tati, pega esse telefone aqui, por gentileza, produzir os melhores encaminhamentos para o combate o máximo possível dessa pandemia que se alastra por todo o nosso território, por todo o nosso planeta.
Segundo os especialistas, dificilmente passaremos sem conviver com parte do desastre, mas só tem um jeito desse desastre ser menor em cada canto do mundo. Quem gosta da gente tem que ser a gente. Portanto, somos nós que temos que fazer a nossa parte segura para que, em estando contaminado, não contaminar mais ninguém, e não estando contaminado, não vir a se misturar, aonde provavelmente possa ser contaminado. Por isso, esta reunião aqui é muito importante. Eu passo agora a palavra para o diretor da Vigilância em Saúde, Maurimar. Boa tarde a todos. Tá? Obrigado pela presença. Isso demonstra que vocês estão também preocupados, assim como nós, né, em relação ao combate ao coronavírus. A gente tem testemunhado, tem visto todos os dias, não, todas as horas, né, todos os minutos, notícias diversificadas nas mídias, nas redes sociais, em relação ao coronavírus. O que a gente tem que fazer é filtrar essas notícias. Por quê? Porque tem muita notícia aí que não é fidedigna. A gente tem que aprender a ler e a confiar nas notícias dos órgãos públicos que são cadastrados e que são aqueles órgãos que utilizam de informações de pesquisas para poder nos fornecer os dados reais. Então, são esses órgãos que são os órgãos de confiança e que a gente pode ter uma confiança maior. A gente tem até um exemplo aí do ibuprofeno, né, que ora estava liberado para ser usado no coronavírus, ora não estava, né? A Organização Mundial lançou documentos dizendo que era contraindicado, depois voltou atrás. Então, a gente tem que também acompanhar essas mudanças, porque se trata de uma doença nova, né? E aí, o tempo todo vão mudando os protocolos e as notas técnicas do Ministério da Saúde. Mas, falando de epidemiologia, que é o que a gente está preocupado também em relação a números, né? E a gente vê os números tanto a nível nacional, estadual e de alguns municípios que também já têm as suspeitas, a gente vê que o Brasil está naquela linha de ascensão, né? E a gente ainda vai entrar no pico ainda no mês de abril. A gente está nessa situação aí. Mas a gente, verificando a nível de Amazonas, se aproximando mais daqui da nossa cidade, no último boletim que foi o de ontem, a gente já tem até uma mudança na parte de hoje, que ainda não saiu o boletim, saiu extraoficialmente informações da FVS, mas no boletim, que é aquele que é divulgado formalmente, nós temos ainda, está valendo de ontem, né? O de ontem que foi do dia 19 de março. Nesse de ontem, o Amazonas tinha ao todo 52 casos notificados. Eu quero que vocês entendam a diferença de notificação para confirmação, tá? 52 casos notificados, 44 descartados, ou seja, esses 44 foram aqueles que passaram pelo laboratório, né, e depois da avaliação, o resultado foi negativo. Tá? Nós tínhamos 7 pacientes ainda em investigação, os exames foram coletados, estavam em investigação, hoje a gente está com 13, né? Mas no de ontem, no boletim de ontem, haviam apenas 7, né? Nenhum paciente internado, que isso é bom, né? Nenhum paciente internado em Manaus, no Delfinazis, que é o nosso hospital de referência para o coronavírus. E nós temos 3 casos confirmados, aguardando esses 7 que estão em investigação, que, né, a gente só vai saber do resultado final após a divulgação da FVS. Então, essa é a panorâmica do Estado, né? Nós tivemos aquele caso suspeito em Parintins, que já foi descartado, né? Itacoatiara, como o prefeito já falou aqui, né, nós temos um caso suspeito, né? A partir de 1 hora a gente ficou sabendo, mas tem uma outra situação que eu preciso explicar para vocês aqui, né? A gente está sabendo, está ouvindo, né, nas mídias aqui do município, nas mídias locais, né, algumas situações que as pessoas às vezes elas citam, mas elas não sabem o significado, né? E ela chega com um significado diferente, o que apavora o povo, né? A gente sabe que a gente segue os protocolos do Ministério da Saúde. E no protocolo ele é bem claro o que tem que ser suspeito e o que a gente tem que fazer, monitoramento, né, e quarentena. O caso suspeito é aquele caso que, além da febre e de algum sintoma respiratório, que pode ser a tosse, a falta de ar, a coriza, né, que é o catarrinho,
dor de garganta, etc., mais aquela situação epidemiológica, a pessoa, né, ter viajado para algum país ou algum local onde o vírus está circulante, ou ter tido contato com um paciente que está confirmado com a doença, esse caso aí é passível de notificação e tem que ser notificado. Os demais casos a gente entende da seguinte maneira, né? Nós temos 3 estados no Brasil que já estão com a circulação do vírus, que a gente chama de infecção comunitária, ou seja, aquele local onde a gente não se sabe se o paciente se infectou fora do país ou lá dentro da cidade, de onde ele mora, né? Que são, no momento, Rio de Janeiro, São Paulo, né, e a Bahia. Então, esses 3 estados aí, a gente tem a circulação do vírus sustentada já, né? Já somos sabedores disso, e esses estados, eles vão servir para um outro tipo de parâmetro. Qual parâmetro é esse? É o que nós estamos fazendo aqui em Itacoatiara. A vigilância epidemiológica, as pessoas praticamente não estão dormindo. Por quê? Porque nós temos um telefone só para atender ligações voltadas para o caso do coronavírus. E a gente divulgou o número, então são ligações aí o tempo todo, está congestionado. Nós temos as planilhas, a gente atende a ligação, se for uma situação nova a gente registra e investiga. Então, é o tempo todo recebendo ligação e saindo da vigilância, se dirigindo até o local para fazer a investigação daquele caso. E aí a gente classifica em 2 situações, ou vai ser monitoramento ou vai ser quarentena. Qual é a diferença de um e de outro? O monitoramento é justamente aqueles pacientes, né, que vieram dos 3 estados que eu falei, né? Ou do exterior, mas não tem sintoma, né? E aí eles vieram sem sintoma. Aí o que é que a gente faz? A gente fica sabendo, ou é informado, ou alguém nos informa. Aí a gente entra em contato, né, orienta essas pessoas, faz aquela investigação lá, se tem algum sintoma mesmo, se certifica. Não tendo, a gente orienta a pessoa a ficar. A gente fica monitorando esse paciente. Ele não é aquele paciente que vai ficar em casa. Ele está sendo monitorado só. A gente está todos os dias ligando de manhã e de tarde. Como é que está? Tá, daqui a pouco eu atualizo. Como é que está? Melhorou? Sentiu alguma coisa a mais? Apareceu febre? Apareceu cansaço? E aí a gente fica dia a dia fazendo isso. E esse paciente, né, informou, senti febre, ou, né, tive cansaço. Aí a gente já muda a nossa conduta, né? Já é um paciente que já tem um outro quadro, que a gente vai usando o protocolo e vai vendo como é que a gente vai conduzindo esse caso aí, desse paciente que está em monitoramento. E o paciente em quarentena, né, é aquele paciente que vai ficar em casa. Vai ficar em casa os 14 dias, né, que é o paciente que também que veio de fora do país aí. Ele veio lá de Portugal, ele veio lá da Suíça, ele veio da Itália, ele veio da China, né? Ele veio da Argentina, ele veio de vários países. Então, esse paciente é um paciente um pouco mais, que a gente diz, preocupante, né? Aí, o que é que a gente faz? Esse paciente ele tem que ficar em quarentena. Passar 40 dias em casa? Não. Passar 14 dias em casa, que é aquele período de incubação do vírus que a gente todos nós estamos ouvindo aí o tempo todo nas mídias de comunicação. Então, esse paciente é o paciente também que vai ficar em casa e a gente vai ficar, além de nós ficarmos monitorando através de ligações, também a gente tem o comparecimento presencial da equipe lá para estar avaliando esse paciente, para justamente ver essa evolução da doença dele, se ele vai adoecer ou não. Adoeceu, aí a gente vai também mudar a nossa conduta, né? Adoeceu e apareceu os sintomas característicos do coronavírus, esse paciente vai ser notificado, né? Vai ser feita a coleta do exame para ser encaminhado para o LACEN lá em Manaus, para que a gente saiba se esse paciente é positivo ou não. Então, as pessoas às vezes ouvem, tem paciente aqui em quarentena ou em monitoramento, já acha que esse paciente é suspeito, né? Ele não é suspeito, ele está em quarentena e monitoramento. Suspeito é quando ele tem os sintomas e mais o vínculo epidemiológico. Quantos pacientes nós temos nessas situações aqui em Itacoatiara? Né? Esses que estão em quarentena são 5. São 4 mulheres e um homem. E os que estão em monitoramento, nós temos aí 33 mulheres e 14 homens. Então, eles vão ser monitorados durante o quê? Os 14 dias. Tanto os que estão em monitoramento, quanto os que estão em quarentena.
Passou esse período, então estão liberados para voltar à sua rotina, sua vida normal, tá? A Sueli me trouxe aqui uma atualização, agora saiu o boletim da FVS. Olha só, de 59 casos de ontem, suspeitos, né? Já subiu para 72. Então a linha, o estado inteiro, o estado do Amazonas, a linha está crescendo rápido, né? E desses 72, 52 foram descartados. 52 ontem era o número de notificados, hoje é só o número de descartados, né? E ao todo 72 notificados. 18 desses aqui, 18 não, 15 estão em notificação. Desses aqui estão em investigação, esses 15 aqui. E 0 ainda estão, nós não temos nenhum paciente internado, graças a Deus, e nós temos 7 casos confirmados, olhem só. Ontem nós tínhamos 3, né? Hoje nós já temos 7 casos confirmados. Então, a gente está com a epidemiologia mudando a cada dia está se mudando. Então, o que a gente pede é que vocês, como estão aqui nos ouvindo, nos ajudem a acalmar a população, porque nós estamos seguindo todos os protocolos que tanto a Organização Mundial de Saúde quanto, né, o Ministério da Saúde preconizam e nos orientam. Tudo que tem que ser feito a gente vai fazer de acordo com o que mandam, né, os fluxogramas, os protocolos, para que a gente não fuja, né, e consiga conter o máximo possível que a gente puder conter essa doença. Esse caso que foi notificado, já me perguntaram várias vezes aqui, o que tu acha? É positivo ou é negativo? A gente não tem como saber. A gente só tem como saber com o resultado do exame na mão. Porque o que é que a gente está vendo na nossa frente? Coronavírus, coronavírus, coronavírus. A gente tem outras doenças, né? Tem pneumonias, temos bronquites, né? Nós temos tuberculose, que por sinal é a doença que mais mata, a doença infecciosa que mais mata no mundo. Então a gente não pode ficar olhando só para o coronavírus, a gente tem que olhar para as outras infecções que têm sintomas parecidos, porque senão os pacientes vão morrer já por causa dessa outra doença, que nós não estamos dando bola para ela. A gente tem que lembrar que e essas doenças virais, essas outras doenças virais, são a porta de entrada para o coronavírus. Se agravarem, a imunidade do paciente baixa e ele estando com o vírus, ele vai ter mais facilidade de agravar, que é o caso dos idosos, das gestantes, né, e das pessoas que têm comorbidade, né, pessoas de doença pulmonar, doença cardíaca. Então, essas outras doenças também têm que ser valorizadas para que a gente possa realmente combater o coronavírus de forma mais eficiente. Fazendo isso, seguindo os protocolos, e pedindo para que as pessoas permaneçam em casa, que as pessoas estão em casa, alunos, por exemplo, através de decreto municipal, não é para tirar férias, é para estar em casa, né? Estando em casa, você está mais protegido e usando todas aquelas orientações que o Ministério preconiza, como a etiqueta da tosse, né? Você tossir na dobra do cotovelo, lavar as mãos, limpar as superfícies da casa, como mesas, maçaneta de porta, ar-condicionado é um dos grandes veículos de recirculação de ar, né? Se você limpava de 6 em 6 meses, sugiro que limpe de 3 em 3 meses agora, porque o filtro do ar-condicionado é o local que mais concentra partícula. Esses ar-condicionados split de janela, eles recirculam o ar em 100%. Tudo que entra, sai, né? Então, a gente tem que lembrar que a nossa casa não é só o nosso corpo. A nossa casa também tem que ser limpa, tem que ser feita a antisepsia, com o álcool 70 ou o hipoclorito de sódio. A gente pode usar essas duas substâncias para limpar, né? O celular, a gente pode limpar com álcool, né? com hidrofílico, para não danificar, né? Com esse álcool normal, ele pode danificar o celular. Mas aí, a gente tem que não ficar só com isso dentro da gente, na nossa cabecinha, não. A gente tem que repassar adiante. Nós temos os familiares em casa, nós temos os amigos, nós temos as pessoas que moram afastadas das nossas casas também, que precisam saber. Até hoje a gente viu na TV pessoas vindo da zona rural, lá em Manaus, que não sabiam o que era coronavírus ainda. Infelizmente, não sabiam o que era. E aí, assim, tem outras e outras que não sabem. Porque não leem, porque não assistem TV, porque conversam muito pouco com as pessoas. Então, a gente tem que usar a informação a nosso favor e passar a informação adiante para que a gente atinja um grande número de pessoas
e assim a gente consiga manter o nosso município, né, bem controlado. É um inimigo invisível que a gente não consegue ver na nossa frente. O que a gente pode fazer é tomar as medidas de precaução, né, as medidas de prevenção, que aí a gente tem como ficar com a consciência tranquila e diminuir um pouquinho o pânico, né? Ver aquelas pessoas que estão na rua, passeando à toa, né? Tente conversar, tente sensibilizar. Não é momento para isso. Vai chegar um momento, deixa terminar, deixa baixar a poeira, que aí a gente consegue fazer tudo que a gente precisa fazer. Então, a gente vai continuar aqui, tá? Obrigado pela atenção. E a gente vai ficar aqui, se tiver perguntas no final, a gente vai responder. Boa tarde a todos. Nós agradecemos realmente a participação de todos aqui. Gostaríamos de contar com a participação dos meios de imprensa, porque a gente sabe, surgiu o primeiro caso, tem muitas pessoas compartilhando aí informação errada, já está certo, as pessoas estão mentindo e nós não estamos aqui para fazer isso de forma nenhuma. E outras pessoas estão querendo expulsar, se tiver a suspeito da sua casa, não quer mais que fique lá, então está gerando algo que não é para acontecer. Como a gente vem falando nas redes sociais, né, divulgando, tem muitas pessoas que vão estar ali ou vai entrar em contato com o vírus que não vai apresentar nenhum sintoma, que não vai desenvolver nada. Então, essas pessoas, se elas fizerem e seguir as orientações que estão sendo aí divulgadas, ficar em casa, evitar essa questão da circulação, nós vamos conseguir sair assim, não tão machucados, né? Porque a gente observa o que está acontecendo na Itália, as pessoas brincaram, as pessoas não levaram a sério, e depois que chega, como você está observando, de ontem, de 3 para 7, é muito dinâmico, vai embora, é muito rápido. Então, nós precisamos, cada um de nós, cuidar de nós e da nossa família. Nós passamos hoje no banco, a gente viu muita gente, a equipe de saúde esteve lá, foi prestar orientações, o pessoal vira de costa, não estão levando a sério aquilo que nós estamos falando. Nós precisamos, nesse momento, cada um munícipe se juntar, virar um soldado de defesa, cuidar de nós e cuidar dos outros. Se eu estou vendo que eu tenho a necessidade de ir ao banco, não deixar o meu idoso ir. Eu posso ir, como uma pessoa mais jovem, fazer o que eles têm que fazer no banco. Então, se eu estou vendo lá no banco todo mundo grudadinho, olha, gente, eu sei da orientação, vamos manter uma distância. Isso tudo contribui para evitar a disseminação do vírus, que é algo que a gente não enxerga, que é algo que a gente não vê, mas que está aí circulando. Então, são coisas básicas, mas se nós não levarmos a sério, se a gente levar na brincadeira, sair fazendo fake news, nós não vamos ajudar. Então, essa convocação que o prefeito fez nesse momento é porque até ontem nós não tínhamos nenhum quadro suspeito aqui. Hoje nós já temos. Então, nós precisamos estar atento a isso. A equipe está lá na barreira, fazendo orientação, tem muitos questionamentos. A gente segue, como o Maurimar falou, a gente segue a orientação, nota técnica do Ministério da Saúde, da Vigilância em Saúde. Nós não estamos brincando. A equipe está lá orientando, eles não precisam estar de luva, eles não precisam estar de máscara, porque eles estão no ambiente aberto. Quem tem que usar máscara e quem tem que usar luva, a equipe do hospital. O pessoal, a máscara, a gente tem que oferecer para aquele que está espirrando, para aquele que está tossindo, e a gente está vendo uma grande quantidade de pessoas correndo para as drogarias, comprando álcool, pessoas misturando gel de cabelo com álcool. Tem todo, uma dosagem, tem toda uma fórmula que é feita, não é de qualquer jeito, isso não vai ajudar em nada. Gente, use água e sabão, que é eficiente, é eficaz. E evite botar a mão no olho, botar a mão na boca, tossir, né, se prevenir. Então, são coisas básicas, mas se a gente ficar compartilhando informação que não é oficial, como o Maurimar falou, nós não estamos ajudando. A gente está causando pânico, né, nas pessoas. Então, nós precisamos deter a informação correta, passar aquilo que é oficial. Então, aquilo que é oficial, tem o boletim oficial do Estado, tem o boletim da Prefeitura.
Então, se for esse daí, você pode compartilhar. E vamos seguir orientações básicas, lavar as mãos com água e sabão. Se eu não tenho álcool gel, tenho uma pia, tenho água e sabão, então utiliza isso. E vamos cuidar realmente para o povo não circular. Porque se a gente for olhar no supermercado, os pais estão levando as crianças pequenas para fazer compra. As pessoas estão no banco ali, aquela aglomeração. Então, essa parte a gente conta com vocês. E conta também com as igrejas, com as instituições, né, que evitar justamente esse grupo, né, estar reunido muito perto, muito junto. Então, cada um tem que cuidar. E nós temos juntos, né, todos juntos vamos vencer, mas a gente precisa com cada um de vocês sendo um soldado de defesa. Quando nós estávamos chegando aqui, a doutora Nazira estava informando que já tinha um grupo, a gente poderia chamar isso de tocando o terrorismo, dizendo que eu ia mandar fechar a estrada, a M010, as estradas. Como disse a secretária Kate, não atendam esse tipo de informações, nem compartilhe. Os nossos protocolos estão assinados. O que nós vamos encaminhar, o que nós estamos executando, estão todos assinados. Eu estou saindo daqui agora direto para a prefeitura e vou, junto com os assessores técnicos, em especial a equipe jurídica, revisar os 2 últimos decretos que nós vamos baixar a partir de hoje, e vocês terão acesso. Se vocês deixaram o número de vocês inscrito lá na entrada, a gente pode inclusive mandar pelo WhatsApp, fazer alguma coisa, ou se caso deixou e-mail, para que todas as entidades, as lideranças das igrejas, das associações, todas as instituições, tanto faz ser civil como militar, eclesiástica ou civil, terão a obrigação, o dever, mais do que nunca, de ajudar a administração. É a única coisa que qualquer pessoa, qualquer cidadão, hoje deve fazer. Deve poder, qualquer pessoa pode qualquer coisa, mas dever, a gente deve fazer o que é certo e o que é bom. Então nós estamos conclamando a sociedade a gente fazer a coisa certa. Então, se alguém disser para vocês, ou se vocês pertencerem a algum grupo, dizendo que nós estamos fazendo qualquer tipo de anormalidade, não creiam, porque o gestor tem a obrigação de comandar, dirigir, e não tem nenhuma necessidade de comandar e de dirigir com fake news. Tem que ser com a os verdadeiros encaminhamentos. Na hora que saiu o primeiro caso, fomos nós que noticiamos para a sociedade. Nós não esperamos que fake news dissesse, está vendo, estava escondendo o caso. Nós não faremos isso. Isso é irresponsabilidade. E nós não somos e nem seremos irresponsáveis para omitir qualquer informações para dificultar o que nós precisamos ajudar a população. Portanto, essa história de que a prefeitura vai mandar fechar a M010, primeiro é que eu não tenho autorização para isso. É uma via de responsabilidade do governo do estado. Eu não teria nenhuma autonomia, não teria poder institucional para mandar fechar a M010. Aí você pode dizer, mas para a chegada em Itacoatiara, sim. Bom, a chegada em Itacoatiara, nós temos 2 barreiras. Nós temos a barreira do governo, né, que fica ali próximo à entrada da 174, e temos a barreira da ação. Eles têm obrigação de controlar quem está passando, quem está vindo com destino ao médio e baixo Amazonas, tanto ir para Silves, Itapiranga, São Sebastião, rumo à estrada de Silves,
e quem vai descer para Itacoatiara e daqui pegar barco para seguir para outro canto. Nós precisamos mesmo ter todos os cuidados das nossas vidas. E o primeiro cuidado, gente, é ficar em casa. Ficar em casa. Você vai dizer, mas eu não posso ficar em casa. Pode, você pode ficar em casa e sair só o necessário. Se você sair apenas o necessário da sua casa, você vai evitar, sem dúvida nenhuma, de que o coronavírus chegue na sua família. Olha como é simples. Se esta moça que está no hospital, sob observação já com suspeita, se ela contaminou a família dela, já deve ter mais pessoas contaminadas. Por um acaso, se o caso dela vier a confirmar que é coronavírus, porque ela deve ter passado do dia 29 a ontem, significa dizer 19 dias. 19 dias ela passou circulando depois que ela chegou da Europa, junto com seus familiares. E como eu conheço a zona rural, a gente tem como em todo canto familiar, tem um aglomerado de pessoas que se abraçam, que reúnem, que conversam, que rapam mandioca, que torra massa, que participa de puxiruns, vai para a novena, vai para a sua igreja, vai para a sua reza, vai para o campo de futebol, lá encontra mais amigos, mais abraço, mais beijo, mais aperto de mão, mais tapinha na costa, e esse é o caminho. Então, qual é a recomendação? Em casa. Gosta de ti, mano? Por favor, em casa. Minha esposa agora perguntou, nós vamos para a Vila do Engenho? A Vila do Engenho é a minha casa, eu aqui estou alugado, mas eu vou ficar aqui em Itacoatiara, por 2 motivos, para não estar indo e vindo, e segundo, por conta de estar aqui, para ajudar as nossas equipes, como comandante eleito deste município, para a gente coordenar tudo o que tiver de necessário. Então, evitem, por favor, disseminar as fake news da vida, que esse povo não está interessado em ajudar o município a se prevenir e ajudar você a se proteger. É você que tem que se proteger, sou eu, é cada um de nós. Vou passar aqui para o nosso diretor clínico, que foi quem estava na reunião conosco hoje de manhã, que nós discutimos por praticamente 2 horas, ou mais de 2 horas, discutimos todos os encaminhamentos de terça-feira de tarde para cá, o que tinha acontecido, o que a gente precisava mudar, o que a gente precisava melhorar, e quando ele chegou no hospital já foi surpreendido com o primeiro caso suspeito. Doutor Marlon. Boa tarde a todos. Quando eu saí da reunião, haviam 21 ligações perdidas no meu celular, para vocês terem uma ideia. O motivo, eu acho que a minha fala, todo mundo já falou muito de coronavírus, eu quero falar algo que chama-se cooperação. Há um grupo aqui de gestores, pastores, lideranças de forma geral. A gente vive um momento que é um momento crítico mundial, e todos nós já sabemos. A nossa população ainda, apesar de que alguns estão em pânico, as atitudes, elas estão aquém. A gente vê bastante idosos nas ruas, aglomerados de pessoas em filas de bancos, em supermercados. A ficha não caiu e a gente precisa levar isso às igrejas. Eu falo e assim peço. Jesus, antevendo, falou que se a gente entrar no nosso quarto, orar em silêncio, ele vai ouvir do mesmo jeito. Então, assim, levem essa mensagem aos seus membros, não se aglomerem nas igrejas, não saiam de casa, a não ser que seja extremamente necessário. É isso que está acontecendo na França. Na França, se você for pego na rua e você não justificar que você está ali por uma medida extremamente necessária, seja porque você está procurando um serviço de saúde ou algo que você não conseguiria fazer, se não por aquele meio, você é multado em R$700. Então, claro que a gente não quer chegar no nível desse no Brasil, mas é só para que a população
tenham noção e que vocês levem isso como multiplicadores, como líderes, como gestores, a cada canto dessa cidade, a cada canto desse município, porque não é só aqui na cidade, é no interior. O nosso caso suspeito mora lá no Rio Urubu, está lá. Às vezes você está na comunidade do Rio Arari, no Novo Remanso, no Engenho, e tem uma pessoa que pode ser suspeita e está ali do seu lado. Então, assim, é para toda Itacoatiara, é para todo o Brasil, gente. Não saiam de casa, a não ser que isso seja extremamente necessário. A gente olha para o poder público, eu tenho falado isso nas rádios, e espera do poder público uma resposta. A gente olha querendo hospital, querendo leito, mas neste momento a população tem que olhar para si e saber que ela tem um dever como cidadão de cuidar, de se cuidar, de proteger os seus entes queridos. E o que eu tenho que fazer? Qual é a minha obrigação? A minha obrigação é seguir as recomendações das autoridades. E as autoridades estão dizendo para você hoje, fique na sua casa, mas isso é de verdade. Não saia para passear, para comprar algo que você não esteja precisando nesse momento, porque essa medida é uma das medidas mais eficazes no combate ao coronavírus. Chama-se isolamento social. O isolamento social, ele pode definir se a gente vai viver o que a Espanha está vivendo, que Portugal está vivendo, o que está vivendo a Itália hoje e a Europa inteira, ou se a gente vai querer mudar esse cenário tomando a atitude correta. Então, levem isso, multipliquem esse conhecimento. A gente tem que chamar o cidadão e dizer assim, acorda, porque é sério. Nós temos casos suspeitos já aqui em Itacoatiara, esse número vai aumentar, isso é irreversível, a tendência é que o vírus espalhe no mundo todo, só que a gente tem algo que precisa prestar bastante atenção, é a questão de quanto tempo esse vírus vai demorar para espalhar. Sabe o que vai determinar isso? Você, cidadão. Esse tempo vai ser determinado por você. Se você não seguir essas medidas de evitar contato, de não ficar isolado na sua casa, você vai contribuir para que, quando o vírus espalhar, ele aconteça como aconteceu na Europa. Milhares de pessoas infectadas e sendo notificadas ao mesmo tempo. E vocês acham que se a Europa não teve estrutura para suportar um pico de casos, você acha que a gente está preparado? A gente não está para um pico, mas a nossa principal preparação é o quê? É o isolamento. Para quê? Para que essa curva de infecção do vírus que vai acontecer, está acontecendo, ela seja o mais lenta possível. Quanto mais lenta ela for, mais eu vou conseguir evitar com que essa pandemia cause mais mortes, que ela ceife mais vidas. Então, assim, e que eu tenha sempre um suporte a atender o paciente, para não acontecer como está acontecendo na Itália, onde você tem que decidir qual desses pacientes vai utilizar o ventilador pulmonar. Era como se eu estivesse ali escolhendo quem vai viver ou quem vai morrer. Espero que o Brasil não chegue nesse cenário. Eu espero que a população de Itacoatiara ela tenha consciência e leve isso muito, muito, muito a sério. Não é pânico, é compromisso, é cidadania. A gente, como hospital, como rede de saúde, tem se desdobrado e se debruçado diuturnamente para dar o melhor do que a gente pode, mas assim, se não houver uma cooperação, isso é aqui, líderes, gestores e cidadão como exemplo, a gente não vai conseguir vencer. Espero que esse cenário nunca aconteça. Agradeço a participação. Muito obrigado. Muito bem, nós temos alguns encaminhamentos aqui, eu vou informá-los dos encaminhamentos e depois a gente abre, não para debater, mas para, se alguém tiver alguma sugestão complementar, oferecer-nos. Porque você pergunta por que não debater? Porque os encaminhamentos estão sendo dados. O protocolo é mundial, e nós estamos seguindo os protocolos. É da Organização Mundial de Saúde,
do Ministério da Saúde brasileiro e da Secretaria Estadual de Saúde, que tem sido acompanhado e seguido à risca pelo município de Itacoatiara. E aí eu vou colocar para vocês aqui, obedecendo os protocolos que nós já falamos, quais as sugestões que nós estamos tomando a partir de hoje, os encaminhamentos que nós estamos tomando a partir de hoje. Atendimento ao público. Então, nós temos 15 secretarias. Por gentileza, já pedi aos nossos secretários disponibilizar o número de cada secretaria. Você precisa de uma informação? Fique em casa, liga para a secretaria. Liga para a secretaria e diz: eu estou precisando da informação ou de qualquer encaminhamento X. Esta pessoa que está nessa secretaria, eu estou me referindo às 15, ok? Essa informação vale para todas as 15. Você vai tirar através do telefone. Então, esses telefones precisam ser disponibilizados. Atendimento ao público nas nossas secretarias é uma medida para que o governo esteja provando que nós não queremos que você esteja indo e vindo e buscando aglomeração, ou seja, promovendo aglomeração. Nós temos a informar para vocês que 2 secretarias que vão ficar muito ativas nesse exato momento é a Secretaria de Saúde com todos os seus departamentos, incluindo epidemiologia, vigilância em saúde, hospital e Sensa, que é atenção básica. Então, essa secretaria, ela ficará aberta e disponível. Porém, você não precisa ir lá também. Apesar de que ela está ativa 100% por conta de que ela que tem que coordenar todas as situações da pandemia, mas você não precisa ir lá. As pessoas que estiverem lá vão ficar separadas, distanciadas umas das outras, para seguir todos os protocolos dos melhores encaminhamentos. E a Secretaria de Infraestrutura, por conta de que nós temos limpeza pública, trabalho de malha viária e dos nossos ramais de acesso aos produtores, aos alunos quando retornar às aulas e tudo mais. Então, essas 2 secretarias ficarão ativamente funcionando, mas, repito, você não precisa ir diretamente lá, salvo por uma situação muito extrema que já foi dito aqui, que lá na França está sendo tratado, né? Você pode tirar essas dúvidas pelos telefones. E aí, divulguem, mas não divulguem fazendo campanha, que é você que está divulgando. Ontem, me pareceu até que um pré-candidato queria dizer que era ele que estava disponibilizando o número. Olha, se você tiver qualquer dúvida, ligue para fulano de tal. Embaixo dizia Chico. Isso não é uma medida correta, né? O telefone que você vai ligar para o setor de epidemiologia, para a vigilância em saúde, ele é disponibilizado pela administração para cuidar da sua saúde. E ninguém deve, e nem poderia e nem deveria aproveitar de qualquer momento desse para fazer, inclusive o que está acontecendo em algumas regiões do Brasil, que um vidro de álcool em gel que custava R$ 9,00 antes da pandemia, já tem gente vendendo por 150. Isso é triste, isso é ridículo, eu chamaria isso de não só de indevido, mas também de imoral. Então, nós queremos que vocês fiquem, quanto mais informados, melhores, tá bom? Outra medida que nós estamos tomando, mas não é a nossa iniciativa, é cumprindo o protocolo, é a comissão de um comitê. Esse comitê, a Secretaria de Saúde já fez o levantamento, na sua planilha de trabalho já tem as entidades que já estão relacionadas, incluindo a Marinha, incluindo a Polícia Militar, incluindo as empresas de navegação,
incluindo as nossas secretarias, incluindo as igrejas. Para nós é muito importante que esse comitê esteja bem diversificado, quanto maior possível, para que a gente possa dar os melhores encaminhamentos para a salvaguarda da nossa população. Então, a criação desse comitê, ainda durante esse final de semana estaremos providenciando o ato, que ele será publicado, e nós precisamos contar com a participação e com como disse o nosso velho líder, a solidariedade. Esta é a palavra, tá certo? Então eu gostaria de pedir para todos os secretários aqui presentes, mas para todas as instituições, a Secretaria de Saúde sozinha não vai conseguir coordenar esse arsenal de trabalho. Nós precisamos disponibilizar nossos funcionários para ajudar a Secretaria de Saúde. E aí, a enfermeira e secretária Kate tem um dado extraordinário de uma enfermeira que não está trabalhando no poder público, não sei se tem algum contrato particular, está na barreira voluntária, ajudando a informar, ajudando a tirar dúvidas, ajudando a conscientizar. Esse é o nosso trabalho nesse exato momento. Se você sair para a rua, tem que ser para conscientizar as pessoas, tem que ser para bem orientar as pessoas, tem que ser para ajudar a salvar as pessoas e não para criar pânico. Então, as nossas secretarias precisam, e você que serviu o exército, ou que é militar, você sabe que o soldado fica inscrito para servir a pátria em qualquer momento que ela precisar de você. Então, para tanto, os servidores da prefeitura, mas todos os seres humanos estão convidados, mais do que isso, estão convocados à solidariedade. A determinar, é claro que nós precisamos seguir todos os protocolos da segurança. Nós não queremos empurrar ninguém para ir para a rua se contaminar. Nós seríamos irresponsáveis, e nós não somos e nem queremos sê-los. Irresponsáveis. Nós queremos salvar o município de Itacoatiara. Se é verdade que todos nós vamos passar, eu gostaria que vocês nos ajudassem a passar da melhor forma possível, com o melhor número de infectados, se possível, e se Deus quiser, o faremos sem óbitos. Isso será lembrado para toda a história da humanidade, que fomos nós, principalmente a turma da saúde, juntamente com o comitê, ajudaram a salvar o município de Itacoatiara. Então, nós vamos decretar emergência. Por que nós vamos decretar emergência? Tem coisas que nós não podemos fazer licitação e esperar que essa licitação se estabeleça, se homologue para poder comprar alguma coisa. Por conta disso, nós vamos decretar situação de emergência para que a prefeitura, com muita responsabilidade, possa se antecipar e fazer algumas compras. Aí tem algumas informações que já foram dadas, mas essas informações nunca serão muitas. Não compre álcool em gel e máscara, gente, por enquanto. Se é de você comprar máscara, fique em casa. Se é de você comprar álcool em gel, fique em casa e lava as mãos com água e sabão. Esse é o encaminhamento. Nós estamos enriquecendo, nós estamos estragando dinheiro, engordando as empresas produtoras, as fábricas e os comércios, os comerciantes, principalmente, desnecessariamente. Se você ficar em casa, se você lavar suas mãos frequentemente com água e sabão, se você mantiver a distância, mesmo dentro da sua casa, você não precisa gastar os milhares de recursos e não se submeter a mais um caso. Por isso, nós queremos encarecidamente. Também não lave a mão, 20 segundos com água e sabão vindo até o punho. 20 segundos com água e sabão. Tem pessoas que não lavam, lambuza. Então nós queremos orientar, é um protocolo da saúde. Lave as mãos. Lavar as mãos
é passar água e sabão por 20 segundos, flexionando a parte de fora das mãos entre os dedos, vindo até aqui ao punho, e depois higienizar a sua mesa, as suas varandas, as maçanetas, o seu celular e o cuidado. Pegou em dinheiro, pegou em qualquer um objeto, saiu de lá, lava as mãos. Cumprimentou uma pessoa, não é problema nenhum, gente, não é ser bondoso, não é discriminação, não é nada, é segurança. Lava as mãos e isolamento em casa. Então, nós queremos pedir a contribuição dos meios de comunicação. Eu assisti um vídeo do Lula ontem, ele disse: se tem uma coisa que a imprensa brasileira está fazendo com eficácia, com muita eficiência, é disponibilizar informações à nossa população. E nós queremos conclamar, e eu vi isso acontecer no dia em que nós fizemos a live, de que nós decretamos a suspensão das aulas, a suspensão dos eventos em Itacoatiara. Eu vi pessoas que não são do círculo do meu grupo político partidário, digamos assim, replicando a matéria, compartilhando a matéria, elogiando os encaminhamentos. Esse é o momento. Esqueçam diferenças de crença, de raça, de cor, de partido político, esqueçamos isso. E não nos abracemos, não. Nos demos as mãos em pensamento comum. Pensamento comum é defender a distância, é defender o isolamento, é ficar em casa e seguir todas as orientações necessárias. Portanto, nós queremos contar muito, já estamos contando. Eu disse no programa do Paulo Roberto, na terça-feira à tarde, que eu gostaria de pedir a todas as 3 emissoras de Itacoatiara. Eu fiquei sabendo que com mais ou menos intensidade todas as emissoras estão tirando por cada programa um tempo para ajudar a orientar as pessoas. E aí eu quero fazer justiça dizendo que a Globo cancelou alguns programas de cunho nacional para aumentar o seu tempo de conscientização. Isso será lembrado, que isso é uma medida extraordinariamente necessária e oportuna. Portanto, a nossa solicitação e a comunicação, ela não pode ser feita apenas pelos meios de comunicação. Você que está aqui presente pode ser um veículo de comunicação para nos ajudar. Você tem seus grupos de WhatsApp, você tem seu grupo nos outros meios eletrônicos, você tem as suas páginas de Facebook ou qualquer outro meio eletrônico. Nos ajudem, porque certamente espalhando o bem, espalhando a verdade, espalhando as notícias certas, disseminando as notícias certas, nós vamos preparar mais pessoas para enfrentar a pandemia. E aí, minha gente, nós queremos pedir para as pessoas informações, conscientização. Nós queremos pedir para as pessoas o seguinte: se você tem alguém na sua família que estava para o exterior, o Maurimar acabou de colocar, a quarentena. As pessoas de bem, todas as pessoas de bem, nós temos vários exemplos de lideranças políticas, sindical, religiosas e esportivas. Eu vou citar o caso do Cristiano Ronaldo. O Cristiano Ronaldo, como estava num país, está na Europa, está no continente, ele entrou em quarentena. Entrou em quarentena como uma forma de dizer para todos os seus fãs: vocês também têm que fazer assim. É bonito isso. Eu estou citando o caso do Cristiano Ronaldo, mas nós temos exemplo de várias lideranças. E aí eu quero citar no Amazonas, o governador, quando soube que ele tinha tido com o presidente do Senado, o Alcolumbre, e o Alcolumbre deu positivo,
primeira coisa que ele fez foi se recolher e se submeter aos exames. O primeiro já deu negativo, espero que o contrateste, né, ou reteste chamado, tenha dado negativo também, mas essa é a posição do líder, orientar as pessoas como tem que ser feito, e ele tomou exatamente o caminho correto, se recolher e se investigar, né, mandar investigar pelos meios oficiais. Então isso é muito importante. E por último, mas não menos importante, talvez seja o mais importante, é conclamar a todos os representantes religiosos aqui. A prefeitura não deveria ou não poderia estar suspendendo celebração ecumênica, ou seja, religiosa de ninguém. Mas na minha concepção, é uma obrigação da prefeitura a conclamar vocês nesse exato momento. Achei importante que o doutor Marlon tenha colocado as formas que você tem de se comunicar com o seu Deus, com o nosso Deus, que nós servimos a um só Deus. Você pode, inclusive, quem tem programa de televisão, combinar com todos os seus fiéis e fazer a sua celebração pela televisão e todos acompanhando. Se você não tem televisão, você tem rádio, você faz a sua celebração retransmitida pelo rádio e todos ficarão acompanhando. E os que não tiverem essa oportunidade, poderão, como disse o doutor Marlon, se recolher em casa e orar a seu Deus. Você está fazendo, aqui tem água, aqui tem fogo. O que ele estava mandando a gente fazer, gente? Ele estava mandando a gente escolher qual dos dois a gente pegaria, qual dos dois nós vamos pegar agora. Nós vamos obedecer os protocolos internacionais de segurança, de conscientização, de precaução, ou nós vamos, que é a água nesse caso, ou nós vamos pegar no fogo para nos queimarmos. Fica à disposição de cada igreja aqui presente. Vocês foram convidados não por acaso, porque vocês têm várias influências grandiosas dentro desse processo. Primeiro, tem uma rede de comunicação entre os fiéis de cada uma denominação aqui, espetacular. E promovem aglomerados, esse é o segundo passo, promove aglomerados em igrejas de congregar, provavelmente com acima de 300 fiéis por celebração. Então é importantíssimo que vocês tenham consciência, tenham primeiro conhecimento, e na sequência disso tenham consciência de que esse exato momento é de de conscientização, concentrarmos naquilo que são os protocolos, e daqui a pouquinho a gente volta a orar junto, a rezar junto. O pior é a gente facilitar agora, e daqui a pouco a gente não rezar mais, porque a gente brincou e pagou caro por essa não observância dos encaminhamentos e do protocolo. Então, nós queremos, mas nós queremos muito, queremos imensamente. Vocês querem saber o que foi que a prefeitura fez? A prefeitura tinha a inauguração quarta-feira, dia 18, quando o nosso decreto circulou, publicado, nós tínhamos a inauguração da escola João Ramalho, a primeira escola modelo construído na zona rural, onde provavelmente para aquela inauguração a gente contava com a participação de no mínimo 500 a 800 pessoas, pela alegria, pela felicidade, pela mobilização, pelo entusiasmo que aquela escola estava causando de impacto positivo na vida das pessoas. Mas para nós, a inauguração é muito importante, mas a sua saúde e a sua vida é muito mais importante. Portanto, o nosso decreto suspendeu a inauguração da nossa primeira escola modelo, a escola João Ramalho, no Paraná, na Ilha do Risco, na comunidade Divino São Sebastião. Então eu queria facultar a palavra
Caso alguém tenha alguma sugestão para enriquecer tanto o decreto que nós estamos fazendo, uma circular que nós estamos fazendo também, nós estamos fazendo uma circular para mandar para nossas secretarias, e uma sugestão nova, além das que tem aqui, que nós estamos obedecendo aqui o protocolo internacional. Mas se você tem uma sugestão que acrescenta isso aqui, que melhora isso aqui, que ajuda a administração a encontrar novos caminhos de preservação da nossa saúde, nós ficamos imensamente gratos. Então, como muitas pessoas já pegaram neste microfone aqui, nós sugerimos que, se não tiver outro microfone, você tem outro, então, por gentileza, passa um outro microfone, para a gente saber qual é a nossa responsabilidade para com aquilo que a gente faz, tá bom? Então, nós não estamos dizendo para vocês que nós estamos infectados, é uma questão de educação da prevenção. Alguém tem alguma sugestão? Padre Graciomar, com a palavra. Bom, boa tarde a todos e a todas que aqui estão, né? Além de sugestão, eu queria só também situar um pouco no nível da nossa igreja, né? Como todos sabem, desde o Vaticano até a prelazia de Itacoatiara, existem orientações e normas de toda a igreja para colaborar com os governos dos países, né, estaduais e municipais também, para que essa peste do coronavírus não avance, né. Também aqui na prelazia de Itacoatiara, que compreende não somente a cidade de Itacoatiara, o município de Itacoatiara, mas também os municípios de Urucará, São Sebastião da Tumã, Itapiranga, Silves, Urucurituba. Também a nossa prelazia, um pouco levando em conta o que a CNBB também tem orientado, soltou um comunicado com orientações bem precisas para as celebrações nas nossas comunidades, reuniões, retiros, vias sacras, procissões. Todos estão suspensos. Agora, e aí, mais do que sugestão, era a pergunta, que no fundo ela já está respondida, é que o senhor vai soltar um outro decreto, né, podemos dizer assim, revisando o anterior, dando sugestões ainda mais específicas, porque naquela ocasião, né, não havia ainda, não temos o que nós tivemos a notícia hoje, porque para nós é importante saber disso antes, porque no comunicado da prelazia de Itacoatiara não há nenhuma reunião, tanto que ontem foi dia 19 de março, não teve a procissão de São José ou outros eventos da igreja, mas as celebrações, elas continuaram, elas foram mantidas com as seguintes recomendações. Nas pequenas comunidades, seja aqui na cidade ou no interior, apenas 30 minutos de celebração, né? Abrindo todas as portas e janelas, evitando contato com mãos, Pai Nosso de mãos dadas, comunhão na boca e assim por diante. No domingo, as orientações das celebrações são de, no máximo, 50 minutos ou menos, com portas e janelas abertas e assim por diante. Aí eu pergunto, né, tomo a liberdade de fazer essa pergunta. Mesmo essas orientações da prelazia, mediante esse novo caso, nós teríamos que, se fosse o caso, que nós estamos dispostos a acolher o que a saúde, o que a vigilância sanitária tem a nos orientar. Nós não temos nenhum problema com isso. Mediante isso, né? É a sugestão que a gente realmente faça como em Manaus, a partir de segunda-feira, por 30 dias, todas as igrejas serão fechadas. Não haverá nenhuma celebração. Não é ainda o nosso caso, mas eu pergunto se a partir de agora, se deveria ser esse o caso de a gente realmente suspender todas as celebrações, por enquanto, por 15 dias. Aí, dependendo da resposta, porque aí depois a gente, como prelazia, vai lançar um outro comunicado oficial. Muito bem, a nossa decisão é a suspensão. É a suspensão porque ninguém
pode servir de pretexto para desobediência. E se a prefeitura, atendendo um protocolo nacional, faz uma recomendação e um grupo social religioso, né, toma um encaminhamento que não segue o protocolo, nós estamos abrindo, eu acho que eu pulei aqui o item aqui, mas nós estamos orientando o fechamento de bares e casas de show. Exatamente. E aí, se a gente deixar que as igrejas fiquem e por 30, 40, 50, tem algumas celebrações que ultrapassam 1 hora e meia, aqueles que querem fazer um outro tipo de atividade vão se sentir no direito de utilizar do pretexto para dizer, cumpram primeiro com os religiosos, depois vocês venham falar conosco. Então, já dito aqui pela procuradora do município, a nossa minuta do novo decreto já suspende também as celebrações religiosas. Mais alguma sugestão ou pedido de esclarecimento? Antes dele responder a sua pergunta, eu queria só complementar, Padre Gracilmar, é que o tempo de culto não importa. Você pode reunir por 1 minuto e toda essa reunião ser um fômite de transmissão do vírus, tá? O decreto será publicado agora à tarde e ele só vai circular a partir de segunda-feira, é isso, doutora? Então, o que está sendo dito é que a partir de amanhã ele já teria eficácia. É isso? A sua eficácia funcionaria. Sim, porque como é que dá o nome? O decreto, ele precisa ser publicado. E a publicação, ela tem validade de fato e de direito legal a partir da sua circulação. Se ela for publicada hoje, depois das 5 horas, ela não circulará mais amanhã. Amanhã é sábado, depois da manhã é domingo. Então, o que nós estamos fazendo, pedindo para ser obedecido a redação, digamos assim, o conteúdo do decreto, é por uma questão de conscientização. Padre Gracilmar, depois você pode... Mas é só para, em Manaus, só trazer como sugestão, em Manaus é a partir de segunda-feira. Então, todas as paróquias, todas as igrejas, todos os padres receberão autorização de celebrar nesse domingo, nesse final de semana, para ler o decreto do arcebispo e a partir de segunda, 30 dias. Então, levando em conta que tem essa questão, eu pergunto se não fosse o caso também nós aqui ainda, nesse final de semana, né, celebrarmos com aquelas orientações anteriores e divulgando o novo comunicado da Lazia. Mas se insiste que seja orientação, não tem problema, mas eu pergunto. A palavra lá atrás. Ilaílson está aqui na frente. Desculpa. Okay. Bem, eu queria que só o senhor pudesse falar um pouco sobre o decreto do governador do estado, 42097, que fala também sobre o transporte fluvial, né? E aí a gente tem o setor de abastecimento do município, né? Se está incluso a isso, que são a trazida dos alimentos para o município. Ok. Aí atrás... Boa tarde. Eu presido também uma igreja aqui e eu sou de acordo, né? Pelo menos a gente poder, esse final de semana, com todos os cuidados que foi passado, as orientações, a nos submeter nessa questão, de a partir de segunda-feira a gente cumprir esse decreto, entendeu? Eu concordo com a opinião do Padre Gracilmar. Alguma igreja mais? Pois não? Doutora. Boa tarde. Eu estou na pessoa do pastor Francisco Mendonça, né, que ele está em Manaus, aí eu vim aqui
representar a pessoa dele, né? Nós precisamos orientar a população evangélica, né? E então precisamos reunir em pequenos grupos, não em massa, como tem que reunir, né? Como a gente costuma reunir. Aí eu acredito assim que, como o padre Glacomar falou, né? O pastor Vidinei falou, nós temos que orientar, porque a nossa orientação como pastores, né, é muito importante para a população, porque a população, por exemplo, se a gente só disser, olha, a partir de hoje parou, né? Aí a população evangélica, católica, né, o povo em geral vão ficar assim um pouco sem saber o que fazer, né? Então, como pastores, orientadores, né, a gente precisa reunir em pequenos grupos, né? Como já recebemos a orientação do doutor, né? Já separado, como eu entrei numa entidade hoje, estava uma cadeira assim, outra não, já tudo marcado, né? Para a gente conscientizar o povo, né? Pedir, né? Para a população se precaver do que está acontecendo, porque isso não é simplesmente algo assim que a gente pode determinar a qualquer momento. Não, nós temos que conscientizar o povo que isso é bom para todos. Aonde tiver 3 pessoas, né, tem que haver uma distância mesmo, porque é bom para os 3. Não é para dizer, tu acha que eu tenho, tu acha que eu... Não, esse vírus ninguém vê mesmo, né? Então, quem pode afirmar que o outro lá não tem? Então, como pastor ali do Templo Central, né, nós temos um lugar com 440 lugares, e eu já pensei assim, quando for reunir o povo, agora sábado e domingo, já com essa determinada distância, né, espalhar o povo para não contaminar, né? Não é que esteja, mas a gente tem que ter o cuidado, porque todo cuidado é pouco. Eu estava pensando aqui que Itacoatiara pode ficar na história assim, né? Que tomou o máximo de cuidado e que não aconteceu o pior, como muita gente aqui mesmo já está divulgando, né? Tem muita gente que está divulgando, já está dizendo que é isso, que é aquilo. Não, nós temos que levar a conscientização para o povo, de certa forma, para eles ficarem conscientes de que não é tão assim como as pessoas divulgam, mas também nós temos que ter o cuidado para não ficar como as pessoas divulgam, né? Porque às vezes as pessoas se aproveitam e querem pegar mais, como é que se diz aqui, quer ser marcado mais, né? Na rede social, quer ser curtido mais. Só que nós não estamos tratando de curtição em rede social, nós estamos tratando de algo muito sério. Então, como pastor, eu assim acredito que o pastor Mendonça vai chegar daqui a pouco e a gente já vai ver uma orientação maior também da convenção estadual, né? E que nós temos também assim uma convenção a nível de Brasil, uma convenção estadual, né? E aqui municipal. Então, também nós estamos recebendo as orientações, né? Como estamos recebendo aqui, e juntando tudo, vamos dar a melhor informação possível para os nossos irmãos, e assim ter a vitória, que a vitória é do município todo, né? Não é só de um, é de todo o município. Obrigado. Eu vou aproveitar para dar opinião à luz da ciência. Eu sei que cada um dos senhores, como líderes, como pastores, eu sou cristão, e eu entendo perfeitamente a posição dos senhores em querer ter essa espécie de culto de até breve, né? Nem de despedida, de até um outro momento. Mas, senhores, o vírus, ele só quer isso. Ele só quer uma oportunidade para se disseminar. E a gente não pode facilitar. A hora de agir não é segunda-feira, é agora. A hora de agir é agora. Nós temos, graças a Deus, que dá ciência ao homem, meios de comunicação, e acreditem, não foi nenhum meio, a gente não evoluiu a humanidade de forma, e agora eu falo como cristão, os meios que mais evoluíram na humanidade foram os meios de comunicação, de tecnologia, e Deus fez isso para que o evangelho pudesse ser
disseminado de forma mais rápida. Minha sugestão: chame o pastor Mendonça, bispo, cada um faz um vídeo ou uma live, um pequeno vídeo. Hoje, toda a membresia da igreja praticamente tem um celular. Divulgue nos grupos e cada um divulga para cada um, orientando sobre o porquê, explicando aos seus membros que será impossível reunir no sábado agora, no domingo. Explique os motivos. Isso é uma questão de agir. Aí eu falo como cientista: o agir é agora, pastor. A gente não pode dar mais 2 dias de chance para o vírus, porque pode ser nesse momento que ele vire o jogo aqui em cima de nós, já que nós já temos casos suspeitos no nosso município. Façamos isso. Isso é uma orientação, claro que ninguém vai obrigar. Não é a gente fechar o templo, como eu já falei. Existe forma de se reunir com a membresia, seja num grupo, uma mensagem. Deus está presente em qualquer lugar, e aqui também, e vai estar na sua casa, na prisão, em qualquer lugar, tá? Muito obrigado. Eu sou o pastor Borges, da Igreja da Paz. A questão é o seguinte: se nós usarmos dessa forma brusca, talvez nós não vamos conscientizar. Talvez nós vamos criar um pânico. Eu creio que seria muito mais coerente, apesar de sabermos da gravidade, hoje, amanhã e até domingo, porque às vezes nem todo mundo, apesar de estarmos com essa evolução toda, tem gente que ainda não tem o WhatsApp, ainda não tem essa informação, e de repente chega na igreja, está lá fechado, não vai ter o culto. Isso pode criar sim um pânico e disseminar muitas não verdades no nosso meio. Essa é a minha opinião. Eu creio que seria bem coerente nós deixarmos isso para no próximo segunda-feira, até estar de mão já com o decreto, para a gente conscientizar com mais calma as nossas membresias. Eu quero fazer uma questão de encaminhamento. Depois, se a Marinha quiser falar alguma coisa, está à sua disposição, ok, capitão? Caso o senhor queira, como representante da navegação, falar alguma coisa sobre a questão, a sua equipe está muito entrosada com a nossa equipe, com a equipe da prefeitura. Se não quiser também, se não precisar também, não tem problema. Queria fazer uma questão de encaminhamento. A questão de encaminhamento, ela sugere o meio termo. O meio termo é o seguinte: quem pode reduzir ao máximo, quem consegue diminuir todas as possibilidades, para que haja a menor aglomeração possível, mas começar a trabalhar a partir de hoje em todos os grupos a conscientização. Começaríamos a partir de hoje, já, tanto nos nossos meios eletrônicos, né, por cada direção de igreja, por cada liderança de igreja, os seus filhos e filhas, certamente tem os grupos com os coleguinhas repassando, porque a primeira conscientização deve ser da família, de si próprio e a sua família. E aí você dissemina isso para o vizinho, e daqui a pouco você dissemina para a comunidade. Levando em consideração que nós temos apenas um caso suspeito, que nós ainda teremos a oportunidade de, daqui a pouco, saber que esse caso é suspeito, mas não foi confirmado. Nós ainda temos essa possibilidade. Nós só vamos dizer que é confirmado quando o LACEN, né, confirma a positividade, mas enquanto não, é um caso suspeito. E nós trabalharmos esse processo da conscientização. E isso não seria abrir mão em hipótese nenhuma a partir de domingo. Seria você já começar a fazer o seu processo de conscientização, de redução na sexta, e no domingo seria
a última celebração até que o protocolo internacional nos oriente. O protocolo nacional, né, que o internacional vai continuar, mas nós vamos obedecer o nacional porque é o nosso. Dá para gente fazer assim? Dá para gente fazer assim? Então, gente, olha, eu quero... tem mais alguma sugestão? Eu quero agradecer vocês, agradecer muito, e quero contar imensamente com a contribuição de vocês no processo da conscientização. Primeiro que tem que se conscientizar disso sou eu. É cada um de nós que estamos aqui. Cada um de nós que estamos aqui. Eu pediria para nossos assessores aqui, os secretários, Procuradoria, Controladoria, Secretaria de Governo, porque nós não estamos aqui, se não me falha a memória, com três instituições importantíssimas. Tem alguém da Delegacia de Polícia aqui? Não. Do Corpo de Bombeiro, por não ter farda aqui também não, e da Polícia Militar também não. Porque nós queremos o apoio dessas instituições, pelo fato de que o pessoal da bebedeira pode desobedecer todos os nossos protocolos e não vai adiantar nada. Não vai adiantar nada. Então, o pessoal que trabalha a segurança, eu pediria encarecidamente para os nossos assessores providenciar o mais rápido possível, após a gente publicar agora à tarde o decreto, encaminhar a cópia para o batalhão, para o Corpo de Bombeiro, para a Polícia Civil, para todas as instituições, para que eles nos ajudem no cumprimento da ordem. É importantíssimo o cumprimento da ordem. Muito obrigado, bom final de semana, boa conscientização, Itacoatiara livre do coronavírus, se Deus quiser. Obrigado. Muito boa tarde, pessoal. Acabamos de ouvir o pronunciamento do excelentíssimo senhor prefeito Antônio Peixoto, aonde foi dito as informações de cautela e cuidado para que a população não seja contaminada de forma agressiva, né? De forma muito rápida no município de Itacoatiara, congestionando aí o nosso hospital e nossas UBS. Vimos aí alguns líderes de religião insistindo em continuar os cultos hoje, o final de semana. Então, você que está acompanhando a nossa live, a decisão é sua de ir ou não para o culto, correr risco ou não de ser contaminado, né? Uma vez que a gente não tem certeza de nada desse vírus, né, do Covid-19. Então, a gente vai ficar por aqui, ver se ficando por aqui, e aí informações atualizadas no canal Itacoatiara a qualquer momento, tá? Acompanhe, curta nossa página, compartilhe. Nossa página divulga informações coerentes e verdadeiras. Fique ligado com a gente sempre que necessário, sempre que possível, nos acompanhe, nos dê apoio. Nós estamos aqui realizando nosso trabalho da melhor forma possível. Então não esqueça, você, cristão, você decide se vai ou não para a igreja. Tá bom? Um abraço, vamos se prevenir. Nada de bebedeira, pessoal, esse final de semana, nada de festa. Vamos ficar em casa, vamos proteger nossos familiares, a nós mesmos, para que essa pandemia não se alastre pelo nosso município de Itacoatiara. Um abraço, tchau, tchau.